O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente, ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do sol, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, como eu havia falado para vocês ontem, agora a liturgia da missa nos coloca em mãos o Evangelho de São Lucas. Nós encerramos o Evangelho de São Mateus, agora entramos no Evangelho de São Lucas, onde nós vimos Jesus que havia entrado na sinagoga de Cafarnaum e ali havia expulsado um demônio. Vocês viram até a prepotência do demônio, né, de dizer assim: o que é que você veio fazer aqui? Eu sei quem tu és o Filho de Deus. Você veio aqui para nos perder? A prepotência de Satanás, o soberbo por excelência. Diante de Jesus ele fala isso. E Jesus mandou ele se calar e em seguida expulsou. E aquele demônio foi embora, deixando aquele homem livre. E aí a fama de Jesus começa a se espalhar. Ele sai da sinagoga de Cafarnaum e entra na casa de Pedro, ou melhor, na casa da sogra de Pedro. A sinagoga era a vizinha da casa da sogra de Pedro. E aí ele cura a ela que estava com febre, e aí o povo começa a levar doentes. E doentes daqui, doentes dali, Jesus vai curando esses doentes. Depois Jesus vai se recolher, no final da tarde é que fala. Jesus se recolhe ao raiar do dia. Jesus foi para um lugar deserto ali, quer dizer, passou a noite na madrugada, estava ali rezando. Depois os discípulos vão atrás dele, que as multidões estavam indo atrás, e aí Jesus fala uma coisa que é muito importante para nós. Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também em outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. Era para Jesus continuar ali curando aquelas pessoas e tudo mais, mas não, ele diz: eu preciso ir agora para as outras cidades, porque eu vim para anunciar a boa nova do reino de Deus. O que é que está por trás disso? Jesus está dizendo que ele não veio simplesmente para curar as pessoas fisicamente.
E isso ele fazia, e isso ele fez, porque ele é Deus. E quando Jesus fazia isso, ele fazia com o intuito das pessoas o reconhecerem como Deus, não simplesmente como eles diziam o povo, o filho de José ou o filho de Maria. Era preciso reconhecê-lo como Deus. Então Jesus agora ele vai anunciar a boa nova do reino de Deus, que consiste em quê? Em mostrar às pessoas que a nossa meta é o céu e que nós precisamos salvar a nossa alma. Porque nós temos um inimigo. E o inimigo é Satanás, a antiga serpente, o diabo. O diabo, por um mistério de Deus, Deus permite que ele nos tente. É um mistério isso. Porque diante desta tentação, Deus também quer ver se nós vamos optar por ele, por Deus, ou nós vamos optar pelo demônio, pelas suas obras das trevas, pelas suas obras que nos levam a nos afastar de Deus, porque Deus quer a nossa liberdade também, para nós sermos livres para escolher. Nós queremos Deus ou nós queremos o diabo? Nós queremos fazer a vontade de Deus ou nós queremos fazer a vontade do diabo? E aí vai ter as consequências. Quem fazer a vontade de Deus será salvo, e quem fazer a vontade do diabo vai se perder para sempre, vai ser condenado. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê já está condenado. Deus nos dá essa liberdade. Mas essa é a missão de Jesus. A missão de Jesus é apontar o céu, é mostrar o céu para nós, é mostrar o Pai, é mostrar o Espírito Santo, é dizer para nós que a nossa vida aqui na terra ela é passageira, que nós temos um lugar muito melhor para viver, que é no céu, que é para vivermos a vida divina. Mas lá no capítulo 10 do Evangelho de São João, Jesus diz assim, João capítulo 10, versículo 10, que o diabo, ele veio para roubar, matar, destruir e matar. Ou seja, roubar-nos de Deus. Uma vez que ele nos rouba de Deus, ele destrói a nossa vida, porque o ser humano sem Deus está destruído. E depois matar. Matar o quê? A alma. Matar a alma. Então, diante desta situação, onde o diabo está constantemente nos tentando a nos fazer com que nós desobedeçamos a Deus, para nós perdermos a nossa alma e irmos para o inferno, como ele foi, como ele irá também, porque ele ainda está nesse tempo aí de nos perder, mas ao mesmo tempo os demônios já estão condenados ao inferno, estão no inferno. Ao mesmo tempo que eles estão no inferno, eles vêm nos tentar para nos levar para lá. Porque ele quer isso, ele quer matar a nossa alma. Nós temos Jesus que veio nos libertar do pecado. Ele veio nos libertar das garras de Satanás e veio nos dar a vida eterna. Então, a missão de Jesus, meus irmãos, não é simplesmente ficar curando as pessoas de dor e de cabeça, não. A missão de Jesus não é para dar emprego. A missão de Jesus não é para termos uma boa saúde
física. A missão de Jesus é nos libertar do pecado, nos libertar das garras de Satanás, que quer nos perder e nos levar à perdição, e abrir a porta do céu. Se não for por isso, não tem sentido Jesus ter vindo do céu para nos salvar. Me desculpe eu dizer assim, mas só para você entender. Jesus não veio formar uma ONG, uma organização, onde as pessoas estão lá para resolver os seus problemas materiais. Vou explicar melhor para vocês. A Igreja Católica, que é a igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, ela sempre teve e sempre terá essas obras sociais. Não sei se vocês sabem, mas quem fundou as universidades foi a Igreja Católica, com os monges. Os hospitais, por exemplo, as Santas Casas de Misericórdia. Por que chama Santa Casa de Misericórdia? Justamente por causa dos hospitais que são católicos e que se dedicam realmente ali a ter médicos bons, mas médicos que sejam católicos também, para a cura também do corpo, mas o que está sempre por trás é a cura da alma. As diversas associações que a igreja foi fundando no decorrer do tempo. Mas eu quero dizer para vocês, a igreja sempre se utilizou desse meio, das escolas, dos hospitais, para dar sim uma condição boa para o pobre poder ter bons médicos, e nas escolas ter bons professores, mas a meta principal era e é e deveria ser a evangelização. Vou dar um exemplo mais claro ainda para vocês. Na Igreja Católica, sempre surgiram fundadores que tiveram como missão a educação. Então, eles fundaram escolas. Mas a meta principal que estava, quando esses fundadores fundaram essas escolas católicas, era dar também uma boa catequese para que as pessoas pudessem conhecer Jesus, se tornarem bons cidadãos, bons profissionais, mas bons cristãos. A meta deles era salvar almas. Por exemplo, Dom Bosco, quando ele funda aqueles oratórios, ele vendo aquelas crianças nas ruas, sem nenhum projeto de vida, que poderiam se tornar delinquentes, ladrões e tudo mais. Ele, inspirado por Deus, ele começa a cuidar daquelas crianças, formando os oratórios, mas dando uma boa catequese. O lado profissional e o lado espiritual também, uma formação humana, mas principalmente a formação espiritual, porque a preocupação de Dom Bosco era a salvação das almas daqueles jovens. Existe também um outro santo que é ali bem contemporâneo de Dom Bosco, que ele foi canonizado faz uns 4 anos. Ele estava ali no meio daquele grupo, daqueles 5 santos que foram canonizados. Dentre eles estava Elizabeth da Trindade, que é o Ludovico Pavone. Agora ele é São Ludovico Pavone.
ele tinha as obras sociais. Ali no período da guerra, ele percebendo que aquela juventude poderia se perder, inspirado por Deus, ele também formou os oratórios, as gráficas, aonde dava para os jovens uma boa profissão, mas a intenção de São Ludovico Pavone, eles são conhecidos como pavonianos, era salvar as almas daqueles jovens, dando-se uma boa profissão para eles se tornarem bons homens e bons cristãos. Ele trabalhava também com os surdos. Então ali, aqueles que entravam na congregação dos pavonianos, mas na verdade o nome da congregação é Filhos de Maria Imaculada, porque como eram jovens, eram adolescentes órfãos, eles tinham, São Ludovico Pavone colocava a Imaculada como a mãe deles. Mas enfim, escolas católicas que tinha como missão dar uma boa profissão, mas a missão maior era catequizar aqueles jovens para eles se tornarem bons cristãos e santos. A meta deles era essa. Então, eles levavam horas, assim como Dom Bosco, São Ludovico Pavone também, levavam horas atendendo a confissão daqueles jovens, celebravam missa para eles, davam uma boa catequese. Essa era a missão principal. A profissão era um pretexto, mas o principal era a evangelização, era dar Deus, era formá-los católicos, era batizá-los, era para batizá-los e torná-los bons católicos para que eles pudessem salvar as almas deles. Vocês estão entendendo? Voltando para o Evangelho, sem sair do que eu estou falando. Então Jesus está dizendo, eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus. Essa boa nova do reino de Deus é a boa nova da salvação. Salvai almas. Tanto que Dom Bosco tinha esse lema, salvai almas e ficai com o resto. Era assim que ele dizia. Porque foi para isso que eu vim para salvar almas. Porque, meus irmãos, quando nós morrermos, o que é a morte? A morte é a saída da alma do nosso corpo. A alma sai do nosso corpo e aí ela vai prestar contas. Se levou uma vida com Deus, vai para o céu. Se não levou uma vida com Deus, vai para o inferno. O nosso corpo fica aqui e no dia da ressurreição da carne, porque nós professamos isso, então esse corpo que ficou ali no cemitério, ele vai ressuscitar, vai se unir com a alma que já foi decidida diante de Deus, e aí quem está no inferno já vai ficar no inferno com o corpo e a alma, e quem está no céu vai ficar com o corpo e a alma no céu. E aqueles que estão no purgatório, que morreram em estado de graça, mas com pecados veniais, então o corpo vai se unir a essa alma que está no purgatório e irá para o céu, porque quem vai para o purgatório vai para o céu. Então essa é a missão de Jesus. E Dom Bosco ele dizia, salvai almas e ficai com o resto. Então, meus irmãos, a igreja, as escolas e as universidades católicas, ela tem como missão principal isso, dar uma boa educação religiosa, dar uma catequese, batizar aqueles jovens que estão ali naquela escola, que não são batizados, crismá-los,
Quem sabe até aqueles jovens que estudam ali, que estão nas escolas, que já têm uma idade e estão querendo casar, ali naquela escola que são chamadas escolas confessionais. Essas escolas podem também levar o sacramento do matrimônio. E quem sabe ali também pode vir jovens, moças, com o desejo de se tornarem sacerdotes. Imagino vendo um padre ali cuidando deles, uma freira. Vão despertar também nas vocações. Quantas pessoas que se despertaram vocacionalmente nas escolas confessionais, nas escolas católicas. Então essa é a missão da escola católica. Então os professores devem ser devidamente escolhidos. Não pode ser qualquer professor. Imagina um professor com ideias ateias, um professor que não crê em Deus numa escola católica. Não dá. Porque o que é que eles podem fazer? Doutrinar aquelas crianças, doutrinar aqueles jovens, dizendo que Deus não existe. E aí, a perda de uma alma. Então, quando uma pessoa ela vai para uma escola católica, ela vai sabendo que lá na escola católica vai ter missa, vai ter aula de religião católica. Elas vão ser inseridas nos sacramentos para entender os sacramentos. E vão aprender também as outras coisas, vai aprender português, vai aprender matemática, vai aprender, se é uma escola técnica, vai aprender uma profissão, se é numa universidade, vai se preparar para se tornar um grande profissional também. Mas a meta principal é levar nosso Senhor Jesus Cristo. Então nessas escolas tem que ter o crucifixo, tem que ter as imagens de Nossa Senhora, deveria ter uma capela para que os jovens possam chegar lá e rezar, por exemplo. Está tendo uma dificuldade lá nos estudos, chegar ali na capela, Senhor, dá-me sabedoria. É assim as escolas confessionais. As escolas católicas têm que ser assim. Então, quando uma pessoa vai para uma escola católica, ela tem que ir para a escola católica sabendo que é assim lá. Caso a pessoa não é católico, então vá para uma outra escola. Uma escola que não tem essa meta, que tem apenas a meta de ensinar. Mas na escola católica, eu repito, as pessoas que estão lá, os professores, eles têm que ser professores e professoras que são católicos, que têm uma vida regular com Deus, que participam da missa no domingo, ou quem sabe semanalmente, claro, e uma vez sendo professor naquela escola católica, como tem missa, porque deve ter missa, deveria ter missa, e os professores vão participar da missa. Porque Deus se utiliza de todas as oportunidades para salvar as almas. Recentemente, uma mãe estava falando para mim o seguinte, que ela começou a notar que a filha dela ali, de 10 anos, ela não estava mais querendo ir para a igreja, já não estava mais querendo rezar, e ela ficou intrigada com aquilo. E aí começou a perguntar, minha filha, por que você não está querendo mais rezar? Você antes era tão devota, você gostava de ir para a missa e tal. E aí ela foi descobrir que tinha um professor ali de filosofia que começou a falar da caverna de Platão, e que tinham umas pessoas que ficavam dentro de uma caverna bem escura, mas não se abriu, não queria sair para o lado de fora. Isso a mãe contando para mim.
e precisavam ir para fora, e quando eles foram para fora, eles começaram a perceber que eles deslumbravam um mundo melhor. E quando fica preso ali, não se abre. E aí o professor começou a falar da questão das várias religiões, que todas as religiões salvam, que não há necessidade de ficar simplesmente na Igreja Católica. Aí começou a falar da Igreja Católica, que a Igreja Católica matou muita gente. Vocês estão entendendo? Isso numa escola católica, um professor que vai e é professor de uma igreja católica falando mal da Igreja Católica. Aí a criancinha já estava começando a criar dúvida, por isso que ela não estava mais querendo ir para a escola, ou melhor, não estava mais querendo rezar, não estava mais querendo ir para a missa, porque a Igreja Católica fez um monte de coisa errada no passado, tudo fora do contexto. Não pode. Então, um professor desse entra na Igreja Católica para falar mal da Igreja Católica? Não pode. Me perdoe, mas não pode. A missão da escola católica é levar os ensinamentos da Igreja Católica. Não é para inventar mentiras e fazer com que os alunos passem a odiar a Igreja Católica. Por isso que eu estou dizendo, numa escola católica, os professores devem ser devidamente escolhidos, porque eles precisam também ser católicos. Aqui, meus irmãos, não vão ficar entendendo que aqui é questão de preconceito. Não, não é questão de preconceito. É que as igrejas católicas, elas foram fundadas com essa missão de levar Jesus ao coração das pessoas. Então, se a pessoa vai e ela não tem essa meta, então como ela pode estar ali? Se a escola foi fundada para levar nosso Senhor Jesus Cristo, e esse ou aquele professor está dizendo que Deus não existe, então está no lugar errado. Você compreende? Então, quando Dom Bosco ele funda ali os oratórios, São Ludovico Pavone funda, eles tinham essa missão de levar Jesus. Por isso que Dom Bosco celebrava a missa, por isso Dom Bosco atendia confissões, São Ludovico Pavone também. Agora imagina, aí tanto São Ludovico Pavone como São João Bosco, nós falamos de Dom Bosco, mas São João Bosco, eles estivessem ali para dizer que Deus não existe, saiu da meta. A meta é falar da existência de Deus, a meta é falar que Deus existe. E por isso São João Bosco, São Ludovico Pavone batizava as crianças que não eram batizadas, levavam horas e horas no confessionário, como eu já falei antes. Depois aí na internet, no YouTube, escreva assim, Carta de Dom Bosco aos Jovens. É um audiobook, não sei se são mais ou menos 2 horas ali, e você veja as recomendações que Dom Bosco dá para os jovens. As recomendações, ele fala justamente isso, essa preocupação de ver os jovens perdendo a sua alma. E ele fazendo a recomendação para os jovens voltar para Deus. Carta de Dom Bosco aos jovens. Por quê? Dom Bosco fundou as escolas, São Ludovico fundou as escolas para levar nosso Senhor Jesus Cristo, para dar uma boa doutrina católica, para que a alma deles pudessem se salvar. Não foi simplesmente uma escola qualquer. Tinha como meta a evangelização. Porque Jesus está dizendo
eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também em outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado para salvar almas. E que Nossa Senhora nos ajude. Nossa Senhora, com o título de Nossa Senhora Auxiliadora, que foi essa que Dom Bosco escolheu, né, esse título de Nossa Senhora Auxiliadora, auxiliadora dos cristãos. E São Ludovico Pavone, que tinha a Imaculada Conceição, por isso deu o nome de Filhos de Maria Imaculada. Nos voltemos para Nossa Senhora com esses dois títulos. E junto com Dom Bosco, São João Bosco, e junto com São Ludovico Pavone, eles que tinham o desejo de salvar as almas daqueles jovens, por meio da intercessão de Nossa Senhora, digamos: ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer, há de ajudar os jovens estudantes, aqueles que estão perdidos, a se voltar para Deus. Valei-nos, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.